Getúlio Vargas, fascista de novo? Mais uma vez estamos com essa discussão, mas dessa vez com novos debatedores. Eu estou entrando aqui de sopetão em uma discussão que está rolando entre o Pedro Ivo, que é do Ateu Alguma Coisa, particularmente eu não acompanho, nem conheço direito o Pedro Ivo, para falar a verdade, então eu só estarei comentando esta polêmica em questão, que é um debate entre ele e o Tamir Felipe, envolvendo o teor do Estado Novo, se as práticas de Getúlio Vargas e do regime instituído pela nova Carta Constitucional de 37 era ou não fascista e fascistas, né, no plural, afinal o regime é a pessoa do Getúlio. Vamos então aqui apurar as alegações de ambos. E eu acho que tem muita coisa que a gente pode extrair de interessante para a discussão no meio nacionalista a partir destes pontos levantados. Antes de a gente ir direto para o tema do vídeo, lógico, eu tenho que passar aquele jabá, deixa o gostei, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha esse vídeo e, lógico, se quiser colaborar com o canal, temos a chave Pix na descrição do vídeo ou então o Clube de Membros, onde temos benefícios exclusivos como o Clube do Livro, onde a gente acompanha uma série de leituras de intérpretes do Brasil, os mestres da sociologia brasileira. Lembrando que semana que vem iremos começar a leitura de Populações Meridionais, de Oliveira Viana. É um momento perfeito para você assinar o Clube do Livro, ou melhor, o Clube de Membros, para acompanhar o Clube do Livro. Enfim, tem uns outros vídeos também exclusivos lá. E sempre que é um vídeo sério, um tema brabo, uma revisão, uma aula, eu sempre dou prioridade para os membros e depois vem a público. Então são as formas que a gente tem aqui de dar um agradinho para quem colabora com o canal, para que a gente possa manter as nossas operações. Enfim, vamos para o que interessa. O Ivo ele vai dizer que o Vargas e o regime era fascista porque as circunstâncias do golpe de 37 eram condizentes ao modo de operação fascista. Ou seja, insuflando uma paranoia comunista e causando temores sociais que justificassem uma tomada de poder de forma violenta, de forma sumária, através de um golpe, sem a participação do povo. O frame que eu tô colocando aí na tela para vocês, inclusive, é muito bom, né? O Tamir assim. E aí o cara tá pesquisando sobre a marcha sobre Roma, porque o Tamir alega que isso era uma questão de época. E aí o Pedro Ivo vai colocar, bom, o golpe foi em 37. A marcha sobre Roma foi em 22, Vargas já poderia ter se inspirado ali, mas a principal semelhança que ele apresenta no Estado Novo é com a tomada dos nazistas ao poder na Alemanha, uma vez que, né, a marcha sobre Roma não tem nada a ver com o contexto em que foi dado o golpe de 37. Tem muito mais semelhanças com o que se passou na Alemanha. Tem muito que a gente pode comentar, é uma certa forçação e o Tamir traz pontos muito interessantes para a gente poder qualificar nesse debate. Então ele sustenta que isso é uma posição anacrônica, não pela questão de haver ou não antecedentes fascistas de como tomar o poder no mundo até aquele momento, mas por outras duas razões. A primeira é que a definição de fascismo empregada à época não é a mesma de hoje. E eu me pergunto se aqui ele está questionando se esses enquadramentos flexíveis que grande parte da esquerda faz sobre o fascismo seriam relacionados a uma mentalidade, a uma prática, que é o que muitos chamam de fascismo freestyle, né? Ou seja, você esvazia o conteúdo político doutrinário real do fascismo italiano, do nacionalsocialismo alemão, e passa a dizer que fascismo é um jeito de agir, é uma mentalidade específica, daí você cria um fascismo subjetivo, onde muita coisa cabe aí dentro. A segunda razão seria que Vargas detinha uma visão política pregressa ao fascismo que o levava a práticas autoritárias semelhantes. Isso é, a prática era similar, mas as motivações, as razões eram outras. Então você pode chegar ao mesmo ponto por razões distintas. Você pode acabar na padaria assim como o seu vizinho, só que cada um pode ter ido comprar coisas diferentes. Não é porque muitas vezes um ato, uma prática traz semelhanças com o fascismo que aquilo é fascismo. Um gato e um cachorro andam em quatro patas, têm focinho, 2 olhos e pelos, mas nem por isso um gato e um cachorro são o mesmo animal. Nesse aspecto, o Tamir ele elenca que o positivismo já previa uma ditadura técnica, ele cita também o castilismo, que já se opunha abertamente à democracia liberal, e Vargas
a partir desse seu berço castilhista, né? Uma vez que ele era um político padrinhado pelo Borges de Medeiros, alguém ali da linhagem do grupo do caudilho, o Vargas já seria antiliberal antes mesmo do fascismo ser elaborado, justamente por suas raízes castilistas. E eu quero aqui, vamos dizer assim, aprofundar essa questão em torno da conotação do fascismo. Eu acho que essas questões relacionadas ao emprego do fascismo por parte da esquerda cabem muitas reflexões, que eu chamaria aqui de fascismo subjetivo. Uma das origens do nacionalismo europeu no século XX foi o nacionalismo integral, de Charles Maurras, um francês, que ele foi consolidando seu pensamento ali na virada do século XIX para o XX. Ele era um intelectual positivista, e ele conciliava a escola conservadora do positivismo, lembrando que o positivismo teve várias facetas na França, e ele conciliava esse conservadorismo positivista com o catolicismo francês. Então ele tentava criar ali um elemento nacional francês para ser a base de pensamento de como modernizar a França de forma concatenada com a identidade cultural católica francesa. Então era um processo de conciliação de modernização com tradição. O nacionalismo integral ele viria a influenciar o fascismo italiano, o falangismo espanhol e o integralismo português, justamente por essa sua proposição de um reacionarismo moderno, o que explica muito das faces modernistas do fascismo italiano, por exemplo, que ele intensificou essa perspectiva, mesmo, vamos dizer assim, dizendo mais morna a ideia de uma identidade tradicional italiana, que não era parte do ideário fascista italiano. O que eu quero evidenciar com essa discussão é: eu me torno fascista por comungar de uma ideia incomum com o fascismo? Por exemplo, diversos movimentos tiveram uma origem incomum a partir do nacionalismo integral do Charles Maurras. Todos que se embeberam de Charles Maurras são fascistas? São protofascistas? Maurras seria um fascista antes do fascismo? Porque se você considerar o fascismo quanto uma prática, quanto um conceito, quanto uma mentalidade, você vai cair nesses abusos. Vamos deixar assim dessa forma, a partir de um eufemismo, que talvez fique mais fácil a discussão. Vargas, ele sequer teve contato com essas correntes mais nobres do positivismo. Ou seja, por uma semelhança simplesmente da praxis, o Pedro Ivo ele já considera Vargas um fascista. E aqui é onde o argumento do Tamir, ao meu ver, ganha força, porque eu não sou fascista por seguir uma corrente que os fascistas históricos também reivindicaram e aplicaram à sua maneira. Da mesma forma, eu não sou fascista por ter tido uma ação similar ao dos fascistas. Ao delimitar o fascismo quanto uma mentalidade ou comportamento, você descaracteriza o próprio conceito de fascismo. Por isso a importância de definir objetivamente, com base no contexto histórico, o que é fascismo, senão se torna uma análise caduca em si mesma. Por exemplo, Pedro Ivo começa a dizer que o integralismo era um fascismo brasileiro. Com base nessa discussão conceitual sobre fascismo, dá pra gente contestar essa pecha dos integralistas contra fascistas? Se o fascismo não pode ser identificado por práticas estéticas e nem por origem ideológica, como o integralismo brasileiro poderia ser fascista? Por exemplo, trago aqui um trecho de A Doutrina do Sigma, de 1935, do Plínio Salgado. O hitlerismo é essencialmente racista, faz da sua raça o fundamento da sua doutrina. O nosso movimento é espiritualista. Acreditamos no valor da alma humana, independente da raça. O Brasil é formado por múltiplas raças e continuará sendo. O fascismo italiano é profundamente estatal. O Estado é tudo, o indivíduo nada. Nós, integralistas, afirmamos o valor do indivíduo, mas subordinado à comunidade, à pátria e a Deus, não ao Estado como fim em si mesmo. O nosso movimento tem origem na tradição cristã do Brasil. Somos um povo que crê em Deus, que vive da tradição, da família e da pátria. O fascismo nasce da Roma pagã, o hitlerismo do pangermanismo pagão. O nosso ideal é espiritual. Eu sei que isso aqui é polêmico, mas nos traz um leque de discussões.
Dá pra gente fazer generalizações tão grotescas? Qual que é a semelhança entre varguismo e integralismo? A gente pode dizer que é a mesma coisa? Na métrica utilizada pelo Pedro Ivo, é tudo fascismo. E mesmo essas duas correntes têm diferenças entre si, e nenhuma das duas reivindica o fascismo quanto um movimento em unidade de ação e ideais. Então percebe como esse tipo de proposição colocada pelo Pedro Ivo é extremamente nocivo para qualquer um que não queira ficar rotando virtudes, tipo, tudo é fascismo se você não é comunista, entendeu? Respondendo mais objetivamente se o Estado Novo foi fascista ou não, havia sim elementos fascistas, flagrantemente fascistas no governo Vargas, que realmente flertavam de maneira bastante incisiva. Por exemplo, o Dutra, o Góes Monteiro e mesmo o Francisco Campos tinham suas pitadinhas de fascismo ali, o redator da Constituição de 37. Mas a organização institucional do Estado Novo não era fascista. Com um dos seus principais defensores e aplicadores dos seus textos constitucionais, o Oliveira Viana, reivindicando uma representação corporativa como uma forma de aprofundamento da luta trabalhista, vinculada ao Ministério do Trabalho e na fortificação da Justiça do Trabalho. Se você pega os escritos do Oliveira Viana, do Azevedo Amaral e mesmo do próprio Francisco Campos, eles não estão reivindicando ali uma semelhança com a Itália fascista e muito menos com a Alemanha, que sequer era um modelo corporativista tal como o Estado Novo. A ideia do que eles apresentavam ali era uma organização do trabalho e, a partir do trabalho, uma representação política. Então, eles apresentavam como sinônimos nortes para a organização sindical e da fortificação da justiça do trabalho muitos países nórdicos, com as suas legislações trabalhistas, apresentavam mesmo a fortificação do sistema sindical e de justiças do trabalho que começavam a se esboçar nos Estados Unidos. Existia pontualmente a Itália fascista como um exemplo de modelo corporativista, mas isso não tornava o Estado Novo fascista. Era um ponto em comum, mas não a definição em si do Estado Novo. Pelo contrário, o Estado Novo tentava ter um ponto de vista realista, pragmático, buscando, nos mais diferentes países, exemplos para o que aplicar aqui dentro. Ora elogiava uma política industrial da União Soviética, ora elogiava a justiça do trabalho que estava se desenvolvendo nos países nórdicos, a representação corporativa no Estado fascista de Mussolini, ora a organização sindical dos Estados Unidos. Então, se você for utilizar a métrica que o Pedro Ivo coloca para julgar o Estado Novo, você pode enquadrar ele em qualquer caixinha. Retomando o argumento principal do Pedro Ivo, ele diz que o golpe do Estado Novo ele se sustentou numa paranoia comunista, no Plano Cohen, uma invenção fascista, e por isso que o regime era fascista. Logo, um teatro para justificar o golpe. O Plano Cohen era uma mentira. E é aí que o Tamir ele vai voltar a pontuar corretamente a indisposição, por exemplo, de Prestes, lá em 1930, a intentona comunista em 1935, mostrando diversos momentos em que os comunistas resolveram se afastar do trabalhismo. Eles queriam uma revolução para chamar de deles. E aí ele também coloca os diversos eufemismos do Pedro Ivo para ignorar o contexto do porquê que o Estado Novo e o Vargas, como um todo, estava tendo esses movimentos de confronto com o comunismo, que, por sinal, eu discordo um pouco. Ao meu ver, o Vargas ele não estava indisposto com os comunistas por uma indisposição deles. Mas o Vargas já teria ideologicamente motivos para detestar comunistas. Mas eu vou aprofundar esse ponto mais à frente. Mas o que é importante colocar aqui é que, mesmo com todos os eufemismos do Pedro para dizer que para essas ofensivas não era comunismo de verdade, que era stalinismo, que 35 não foi uma revolução, foi um levante armado de alguns militares isolados, logo não foi um negócio popular, então não pode ser comunismo, ele começa a dizer, olha, filho, quando o filho é feio, ninguém quer assumir, né? Mas essa bomba é de vocês sim. Foram os comunistas que fizeram isso e deram materialidade para que o Estado pudesse reagir repelindo esses sujeitos. O Plano Cohen evidentemente foi uma fraude, sim, mas ele é só o estopim
para explodir uma bomba que já estava armada. E armada por quem? Pelos próprios comunistas, que realmente tentaram dar um golpe em 35. Se a gente vai acompanhando, a intentona se dá em novembro de 35. Durante todo o ano de 36, a gente tem um estabelecimento de tribunais militares, de toda uma novela judicial que visava desbaratar a revolução, entender como que a intentona estourou, como que o movimento daquela envergadura tinha estourado sem as autoridades saberem. Se começa uma série de tensões relacionadas à conivência da justiça com esses elementos rebeldes e os militares não estavam aceitando essa conivência. Tanto é que o golpe em si era muito mais uma vontade militar do que propriamente do Getúlio, que aceitou ser a cara civil dessa conspiração política. Além disso, a intentona comunista também não foi só um levante desastrado de meia dúzia de generais que não representavam, generais, quem dera, né? De militares que se envolveram com algumas atividades stalinistas. A gente tinha atuação de espiões do leste europeu endemicamente nesse processo, que era o que acendia as anteninhas, elas entravam em alerta justamente pela periculosidade desse tipo de interferência estrangeira dentro do Brasil. E é aí que começa a se identificar o perigo da polarização. De um lado, os comunistas se aliando com os soviéticos para interferir internamente na política nacional e as inúmeras, vamos colocar assim, suspeitas da polícia e do exército nas relações de muitos movimentos fascistas que tinham aqui dentro, mesmo suspeitando dos integralistas. Então, ficava evidente que o regime partidarista era visto como uma coisa perigosa mesmo para a soberania nacional. E aqui eu quero aprofundar aquele meu comentário de que o Vargas, ele era idealmente anticomunista. Não é que ele foi sendo levado a posições contrárias aos comunistas. Prestes não quis participar de 30, verdade. 35 tentaram dar um golpe em Getúlio, verdade. Só que a grande questão é que mesmo que se tudo isso tivesse acontecido, talvez até que alianças em momentos específicos pudessem ter sido feitas. Mas eu duvido que o Vargas ia encontrar no comunismo um aliado ou qualquer coisa do gênero, porque ele via em si o regime partidarista como uma forma de imobilizar o país. Era como uma luta entre as partes de um mesmo corpo. Se o meu braço luta contra a minha perna, no fim é o corpo inteiro que sai lesionado, certo? Em outras palavras, o partidarismo joga o país a uma situação onde os seus órgãos passam a tentar se esmagar, se destruir, deixando o país em si sem objetivo. Então, Vargas ele repelia tanto o partidarismo como também a luta de classes, que não deixava de ser uma forma de partidarismo. Então ele repelia a ditadura do capital como a ditadura do proletário. Ele acreditava que o Estado poderia ser uma entidade sem classe para funcionar como um tribuno imparcial. Seria o dever do Estado, né, organizar o trabalho para a prosperidade geral. E eis a visão meio positivista do Estado, né, como esse ente, esse elemento racional, não classista e promotor de um desenvolvimento pleno, do progresso tão almejado pelos positivistas, né? Evidentemente, o Vargas não era uma figura tão embebida assim do positivismo ideológico, ele era muito mais realista e pragmático, mas sim, essa concepção de Estado, em alguma medida, vem da sua formação universitária, né, sua formação pregressa. Como então se opor ao regime partidarista, tão presente, seja na democracia liberal, através dos partidos instituídos, seja pela noção de luta de classes dos comunistas? A promoção de um modelo corporativo, isso é, a substituição da democracia liberal, da luta de classes, substitui isso por uma representação profissional das classes, integrando o Estado e encontrando seu assento, encontrando no Estado um porta-voz de justiça social e organização econômica. É nesse ponto que eu discordo do Tamir em atribuir ao autoritarismo uma coisa do tempo, da época. Não, era uma ideologia racionalizada, pensada, não de improviso das coisas que estavam acontecendo naquele momento. Lógico que isso também tem um peso. A visão de Vargas era uma visão antipartidarista e levaria o Vargas a instituir o Estado Novo. Essa discussão se interliga com uma outra. O Tamir ele cita a entrada do Brasil na guerra ao lado dos aliados
como prova cabal do caráter não fascista do regime. Mas a questão central não é essa. Só deixando claro, eu concordo, sim, os comunistas criam caixinhas e usam desculpinhas, tipo, contradições do regime, para tentar justificar essa tese deles de fascismo prático, ou seja, você pensa e você age igual fascista, você é um fascista, então veja só. Eu entendo que isso aqui é só um ad hominem, isso aqui é só uma simplificação tosca do debate, mas aqui entra a questão do tempo e do pragmatismo. Vargas, ele não se juntou aos aliados pro antifascismo. Essa questão ideológica era assim, indiferente. Até então, nossos negócios iam muito bem, obrigado, tanto com a Itália quanto com a Alemanha. A grande questão é que os Estados Unidos faziam uma pressão muito maior que os alemães continentalmente. Aliado ao risco de uma incursão militar americana para a tomada da nossa borracha e das posições estratégicas que nós temos no Nordeste brasileiro, se somava também as negociações que nós já estávamos com os Estados Unidos para a implementação de uma siderurgia pesada no Brasil, com a situação da guerra sendo perfeita para a gente poder chantagear, extorquir os americanos para a gente conseguir, no culminar dessas negociações, a siderurgia nacional. O que isso aí tem a ver com aquela discussão sobre partidarismo? Entrelaçando essa questão da posição na guerra ao pensamento antipartidarista de Vargas, assim que os sinais estavam claros de que nós acabaríamos se aliando com o mundo ocidental por essas condicionantes, a democracia liberal iria se impor como um dogma novamente na vida pública. Ou seja, o espaço para desenhar uma institucionalidade autóctone, ou seja, adaptada excepcionalmente à realidade brasileira, sem cair em dogmatismos de idealismos, não, porque veja o imperativo categórico, porque a democracia liberal não pode ser questionada, tudo isso havia caído por terra nos anos 30. Então isso deu um espaço de ensaio para o Brasil, que deu voz ao nacionalismo. O que o nacionalismo pregava desde o final do século XIX? Ou melhor dizendo, desde a independência. Olha, a gente não pode ficar aqui trazendo teorias abstratas francesas e inglesas. Eu acho que a gente devia rejeitar essas teorias e começar a desenhar um modelo político a partir do zero, pensando única e exclusivamente na sociedade brasileira. Sendo assim, nenhum ditame ético iria se impor na formulação das nossas instituições. Mas essa disputa, essa corrente entre ciclos saquaremas nacionalistas versus liberais cosmopolitas, meio que sempre gerou uma síntese onde a gente cria meio que arremendos próprios, tipo um quarto poder moderador, tipo um executivo forte, mas ao mesmo tempo a gente nunca exclui totalmente os dogmas da democracia liberal, da tripartição de poderes, enfim, essas teorias prontas que meio que vêm para o Brasil como um transplante de cabeça. A partir da crise de 29 até o nosso alinhamento com o Ocidente, a gente meio que pôde dar uma banana para essas teorias e começar, a partir da crise geral, o esgotamento dessas teorias prontas, começar a pensar em algo próprio. O Estado Novo seria mais ou menos o coroar dessa ideia de pensar nacionalmente um projeto de Brasil baseado no Brasil. As condicionantes para se sustentar essa institucionalidade autóctone vai se acabar a partir do momento que a gente começa a se aliar com os aliados. Existe uma pressão política, de abertura de mercados, de influência cultural e afins, e é evidente que se a guerra acabasse com a vitória dos aliados, esse cenário que favorecia os nacionalismos, de cada um faz do jeito que achar melhor, mais adaptado ao seu povo, sem impor um regime aos outros, ia caducar. E Vargas sabia que as coisas caminhavam nesse sentido, e a partir de 42, o Vargas começa a delegar a várias figuras próximas a ele a missão de tentar montar um partido ainda dentro do Estado Novo. Isso é, já pensando que uma hora o regime iria se abrir e passaria por uma transição para uma democracia liberal novamente. A ideia era montar um partidão que impedisse uma nova polarização entre direita e esquerda, colocaria o Brasil novamente sem rumo, tal como ali nos anos de 32 a 37, onde os comunistas e os integralistas ficavam brigando, quase atirando o país a uma guerra civil. Vargas meio que percebeu pragmaticamente que a democracia, hora ou outra, ia voltar. Então a melhor forma de você conter esse mal maior que é a democracia liberal partidarista seria desenhar uma forma partidária de massas que impedisse essa polarização que jogava o país num abismo, ficava sem orientação.
Se você tivesse um grande partidão de massas, seria possível dominar o poder e manter o país nos trilhos mesmo numa democracia liberal. Foi uma aposta. Primeiramente, tentou-se criar um partido único, com políticos do Estado Novo, tudo junto com as massas, com os sindicatos e tudo. Só que as vaidades políticas não permitiram que o processo se desse dessa forma. Então, os governadores, os interventores, queriam já garantir que seriam sucessores do Vargas, queriam colocar o seu pirão primeiro, enquanto a organização sindical já previa um processo mais orgânico, de um líder de massa, que tinham que ser reconhecidos por essas massas de trabalhadores e pelos sindicalistas. Não deu para manter os dois no mesmo bloco. Então, a elite política do Estado Novo iria fundar o PSD, enquanto essa noção de um partido de massas ligado aos trabalhadores viriam a fundar o PTB. É aí que a gente tem essa divisão e é por isso que a gente tem essa questão meio tripartite, porque a classe política ela consegue conversar melhor com o capital também. É aí que a gente tem, na esquerda, depois com a redemocratização, o PTB, visando o interesse nacional e a classe trabalhadora e a harmonia de classes, o PSD, meio que estando com um pezinho nesse populismo, num desenvolvimentismo, mas ao mesmo tempo olhando para as multinacionais, para o capital internacional. E a gente tem, no outro lado, na direita, a UDN, que era totalmente americanista, pró-ocidente e afins. Fato é que o PTB ele vai ser gestado dentro do Estado Novo. Vai ser a partir da admissão de que, olha, se os aliados vencerem, se o lado que a gente está vencer, significa que a democracia será imposta a nós. Então a gente tem que estar preparado para esse momento, para evitar que o país caia numa nova polarização. A ideia era um partido tão grande que não permitisse que uma direita e uma esquerda se instituíssem. Em alguma medida, o projeto até que deu certo quando a gente olha para a força do PTB e do PSD na República Populista. Eles dominaram o momento. A UDN não ganhou nenhuma eleição majoritária, só com dobradinha, só com coligação. Foram muito fracos, então o objetivo de Vargas meio que deu certo. Ele passou a utilizar, ainda no Estado Novo, as campanhas de sindicalização, que teoricamente eram para organizar o modelo corporativo, para organizar sindicatos amigáveis à estrutura de poder do Vargas, pessoalmente. A ideia era criar bases para o futuro PTB. A partir desses sindicatos aliados, e a ideia era controlar todos os sindicatos do país, você teria um partido que teria presença no país inteiro, sendo um partido que não recairia como aqueles da República Velha, que tinha o Partido Republicano Paulista, Partido sei lá o que Mineiro, o Partido X Rio-Grandense. A ideia era conseguir, a partir dessa estrutura sindical que estava se estruturando durante os anos 30 e 40, já nascer lá em 45 um partido nacional. E justamente por essa força, por essa captação, por a participação dessas massas, furar a polarização. Nesse momento final, eu lanço a minha provocação particular. O PTB ele conseguiu se tornar um partido de massas. Ele desarticulou verdadeiramente os comunistas, não conseguiram ter captação nenhuma. O trabalhismo se tornou a esquerda. Os comunistas eram tipo uns maluquinhos lá, inexpressivos, sabe? Os comunistas não tiveram chances de chegar ao poder realmente. Era o trabalhismo que representava a classe trabalhadora. E ao mesmo tempo, o PTB venceu nas eleições majoritárias a UDN. O PTB chegou a ter 2 vezes um presidente da República. O PSD, evidentemente, foi o partido de centro que mais se adaptou à realidade democrática, mas a UDN foi, assim, counterada. Ela ficou isolada, não conseguiu ter um presidente para chamar de seu com todas as letras. Mas mesmo assim, mesmo a ideia de você furar o partidarismo dentro da democracia liberal não foi o suficiente. Por 2 vezes o PTB esteve na presidência da República, mas não conseguiu tocar o seu programa de reformas. Evidentemente, tem conquistas, tem coisas para a gente louvar, Petrobras, por exemplo, mas não deu. O PTB também foi tolhido. Enquanto era permitido que o capital estrangeiro e outros estados nacionais influenciassem a nossa vida política através de poder econômico e midiático, ou seja, o capital injetando dinheiro em candidaturas, injetando dinheiro em empresários, alavancando suas multinacionais, comprando mídia, os projetos populares eles se perdiam. Eram literalmente golpeados, tal como Getúlio e João Goulart. Eles foram aniquilados
através de golpes brancos ou golpes bem vermelhos. É diante disso que eu retruco uma das últimas afirmações do Pedro Ivo. Ele diz que a gente não precisa imitar as coisas daquela época, se referindo ao autoritarismo. Com o Estado Novo, foi possível censurar sabotadores, oposição financiada pelo interesse alienígena, e um sujeito que está se aliando com o estrangeiro para sabotar o país, ele não pode ser considerado uma oposição válida. Então não dá, essa aqui é a linha vermelha. Com o Estado Novo, o trabalhador tinha o seu lugar, a indústria nacional podia prosperar, e já com a redemocratização, as multinacionais destruíram os nacionais e gradualmente achataram a classe trabalhadora. Não tem como ter progresso sem a ordem por princípio. A democracia liberal no pensamento trabalhista só o arrastou para derrotas históricas. O autoritarismo no Estado Novo não tinha essa conotação apelativa e diria até mesmo emotiva que nós empregamos hoje. Estado autoritário era sinônimo de Estado com ordem, em contraste com a anarquia da República Velha e da polaridade que quase jogou o país em uma guerra civil nos anos 30, por exemplo. Então, assim, eu não acho que a autoridade seja um apetrecho que a gente pode largar essas coisas. Sem ela, não é possível uma industrialização sadia, feitas por nacionais e nas mãos do país. Não é possível o civismo, não é possível se levantar uma nação de fato. Eu acho que nós deveríamos voltar à base, sem esses cacuetes, sem esses preconceitos, sem esses chavões. A gente deveria voltar a buscar um Estado tribuno, que fosse dotado de razão, que tivesse esse papel de mediador da questão do trabalho, que assegurasse a propriedade privada, que buscasse a sua pulverização para que todos tivessem acesso à terra e que defendesse o direito dos trabalhadores. Nada disso tem a ver com representação atomizada. Pelo contrário, a representação de classes nesses termos ainda hoje se mantém atual. É um regime muito mais representativo, justo e adequado para a organização nacional. Enquanto a gente não romper essas janelas que amordaçam o nosso discurso para realmente buscar uma forma de tornar o Brasil soberano, fica difícil acreditar que algo vai dar certo. Você acreditar nas bases do que está posto aí hoje, não tem como a gente esperar que do caos surja a ordem, da anarquia surja o progresso. Não é isso. Não tem como. Enfim, esse vídeo ficou um pouco maior do que eu esperava, mas eu espero ter levantado aqui pontos interessantes aí para a bolha trabalhista poder discutir. Lembrando, eu fiz alguns comentários aqui relacionados a questões históricas, então vou deixar as fontes na descrição também de tudo que eu defendi aqui, que eu citei quanto fato histórico. Então, quem quiser também dar uma conferidinha. Enfim, eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo live. Tchau, tchau.